O lado sombrio que ninguém te conta sobre o caso Puff Daddy. E como isso afeta você? À primeira vista, pode parecer que festas extravagantes e escândalos envolvendo celebridades como Puff Daddy são apenas parte do mundo do entretenimento e da cultura pop. No entanto, quando começamos a investigar mais a fundo, percebemos que esses eventos, muitas vezes repletos de ostentação, excessos e até comportamentos moralmente questionáveis, revelam um aspecto mais obscuro do controle social exercido pelas elites. Festas extravagantes e hedonistas, muitas vezes envolvendo sexo, drogas e comportamento excessivo, têm sido associadas às elites por séculos. Na Roma antiga, por exemplo, festas de excessos e orgias eram comuns entre as classes altas, como parte de uma exibição de poder e opulência. Na França pré-revolução, festas luxuosas nas cortes reais, onde os limites da moralidade eram amplamente ignorados, eram um símbolo de status. No século XX, os anos 60 e 70 foram marcados pela contracultura e pela libertação sexual, especialmente em círculos ricos e influentes. Festas de sexo e orgias em mansões luxuosas eram frequentes entre as elites, incluindo celebridades do cinema, da música e da política. Nos anos 70, com o surgimento da cultura do rock e do disco, festas de excessos ganharam notoriedade no mundo da música. O Clube Estúdio 54 em Nova York, por exemplo, era famoso por atrair a elite artística e social, onde as festas eram conhecidas por sua libertinagem. Figuras como David Bowie, Mick Jagger e Andy Warhol faziam parte desse círculo, onde o sexo, as drogas e o luxo faziam parte da atmosfera. Nessa mesma época a música negra, como o soul, funk e o jazz, foi uma poderosa força de resistência política e cultural. Artistas como Marvin Gaye, Curtis Mayfield e James Brown usavam suas músicas para abordar questões sociais como racismo, brutalidade policial, e as condições de vida dos afro-americanos. No entanto, durante o fim dos anos 80, sob o comando de grandes gravadoras e influentes produtores, o hip hop começou a se tornar um produto mais comercial, e sua mensagem foi gradualmente sendo desviada. Puff Daddy, como um dos produtores mais poderosos dessa época, teve um papel crucial na comercialização do gênero. O foco mudou de letras politicamente carregadas para temas mais relacionados ao consumo, luxo, ostentação e vida de excessos. A influência dos controladores do mundo, sejam corporações ou elites políticas e culturais, foi clara na transição da música negra entre os anos 70 e 90. O que começou como uma expressão autêntica de luta e empoderamento, acabou sendo comercializado e moldado para atender aos interesses de controle e lucratividade. Produtores como Puff Daddy, embora talentosos, fizeram parte de uma era em que o hip hop foi transformado de uma ferramenta de resistência para uma mercadoria, perdendo parte de sua alma revolucionária. Influenciadores, especialmente os mais bem-sucedidos, possuem uma enorme capacidade de moldar a opinião pública, comportamentos e até decisões de consumo. Isso é especialmente verdadeiro nas redes sociais, onde milhões de pessoas seguem figuras de destaque em busca de tendências, conselhos ou até mesmo orientação sobre questões políticas, sociais e culturais. Muitos se perguntam se influenciadores são, de certa forma, manipulados ou controlados por interesses maiores, como corporações, governos ou elites. Em muitos casos, esses influenciadores estão, de fato, conectados a estruturas de poder que podem influenciar seu conteúdo. Eu vejo os influenciadores mais como ferramentas de influência, e não como controladores autônomos. Eles muitas vezes respondem a forças externas, como grandes empresas, plataformas de mídia social e tendências culturais, que definem o que é relevante ou aceitável em termos de conteúdo. Enquanto alguns influenciadores podem usar seu poder para moldar opiniões e comportamentos, muitos estão sujeitos às mesmas pressões e incentivos que os fazem ajustar suas mensagens para se adequar a interesses maiores. E a mudança cultural na música não são apenas produtos de vaidade ou ambição individual. Elas fazem parte de uma engrenagem maior. As elites corporativas, políticos e influenciadores culturais veem na música, no entretenimento e no estilo de vida das celebridades uma maneira eficaz de controlar a narrativa pública. Ao desviar a atenção das questões reais, como a desigualdade social e os abusos de poder, e focar no glamour e no escândalo, as elites conseguem manter seu status quo. Casos como o de Jeffrey Epstein mostraram como festas de luxo também podem ser usadas como ambientes para manipulação de pessoas influentes, criando redes de poder baseadas em segredos e alianças escusas. Embora Puff Daddy e Epstein estejam envolvidos em escândalos diferentes, ambos os casos levantam a mesma questão: quem realmente está no controle? E por que esses ambientes de excesso são utilizados repetidamente pelas elites para consolidar seu poder?
A resposta pode estar no fato de que essas festas e eventos criam uma bolha, onde a moralidade e as regras da sociedade não se aplicam. Dentro dessas bolhas, alianças são formadas, favores são trocados e, muitas vezes, comportamentos ilícitos são normalizados. E quem tem acesso a esse mundo ganha influência e controle sobre os que estão de fora. É importante perceber que essas festas e comportamentos excessivos não são meros desvios de conduta de figuras ricas. Elas são parte de uma estrutura maior de controle, onde a distração, o luxo e o glamour são usados para manter a população focada em questões superficiais, enquanto os verdadeiros centros de poder operam nas sombras. Assim, quando analisamos o caso Puff Daddy e os eventos similares ao longo da história, percebemos que eles são parte de uma estratégia maior, a manutenção de um sistema que favorece as elites e limita a capacidade do público de questionar ou desafiar o status quo. O que parece ser apenas entretenimento e glamour é, na verdade, uma parte essencial da maneira como o poder é perpetuado. É crucial que, como sociedade, comecemos a questionar não apenas os indivíduos envolvidos nesses casos, mas o sistema que permite que tais abusos de poder ocorram. A educação, a conscientização e a descentralização da informação são fundamentais para combater essa manipulação. Ao empoderar as pessoas e fomentar uma consciência crítica, podemos começar a desmantelar as estruturas que sustentam o controle social. Portanto, ao analisarmos casos como Puff Daddy e Epstein, somos chamados a refletir sobre o papel das elites em nossas vidas e a maneira como elas moldam a sociedade. A mudança começa com a conscientização e a ação, e, finalmente, cabe a nós não apenas observar, mas agir.